A Rússia avança rumo a Pokrovsk. Já faz cerca de um ano. Com o verão em especial, vendo Vladimir Putin dedicar cerca de 110 mil soldados à tarefa. Putin achava que a Rússia já teria conquistado Pokrovsk. A cidade ainda resiste, apesar de alguns dizerem que está à beira do colapso. Putin enfrenta um grande problema. Pokrovsk virou um banho de sangue para os militares russos. Outubro talvez tenha sido o pior mês para a Rússia. Em um mês difícil, a Rússia perdeu 25 mil soldados. E tudo isso graças às estratégias inteligentes que a Ucrânia tem usado para defender Pokrovsk. Isso é o que afirma a United 24 Media, que informou em 7 de novembro que a Ucrânia confirmou a morte de 25 mil soldados russos somente durante o mês de outubro. Lembre-se, são mortes, não baixas, que podem incluir feridos ou capturados. São 25 mil soldados russos eliminados permanentemente do conflito e que não poderão mais voltar a aterrorizar a Ucrânia. É enorme. A United 24 Media afirma que este é o maior número mensal de baixas causadas pela Ucrânia aos russos desde o início da operação militar de Putin, em fevereiro de 2022. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou o número em 7 de novembro, dizendo a jornalistas que o avanço russo em Pokrovsk causa a maioria das mortes registradas. Nos últimos dias, a Rússia fez 220 ataques à cidade sitiada, muitos com equipamentos pesados vulneráveis a drones ucranianos. As forças da Rússia, embora numerosas, estão se tornando alvos fáceis. E há mais duas informações interessantes que surgiram das declarações de Zelensky. A primeira é uma que já mencionamos. Supostamente, todas as 25 mil mortes russas foram confirmadas em vídeo. Isso indica a estratégia usada pela Ucrânia para causar tantas baixas. Se as mortes vêm das filmagens, algo deve estar gravando. Os drones First Person View da Ucrânia são uma das poucas armas que se encaixam nesse perfil. Drones gravam imagens ao vivo e enviam aos operadores, permitindo à Ucrânia coletar dados. Isso deve ter originado o número citado por Zelensky. A segunda informação é algo que Zelensky mencionou de maneira quase casual. A mídia United 24 informa que, ao relatar 25 mil mortes, o número real pode ser maior. O presidente da Ucrânia, Zelensky, afirma que a Rússia possivelmente teve de 2.000 a 3.000 baixas extras não registradas em vídeo. Essas mortes provavelmente ocorreram por ataques de artilharia e combates terrestres, sem drones envolvidos. Se a estimativa for correta, a Ucrânia matou até 28 mil soldados russos em outubro, cerca de 903 por dia. Essa é uma taxa de atrito enorme, e isso não é um bom sinal para o esforço de guerra contínuo da Rússia. Somando esses números recentes ao total de baixas russas na guerra da Ucrânia, vê-se um quadro sombrio da abordagem de Putin ao conflito. Segundo o site Minfin, a Rússia teve pouco mais de 115 mil baixas desde o início da invasão de Putin até 9 de novembro. Como dissemos antes, esse número inclui todos os soldados russos mortos, feridos ou capturados na luta contra a Ucrânia. No entanto, há uma tendência interessante que surgiu nos últimos meses e que pode ajudar a explicar o motivo. Em outubro de 2025, a Ucrânia teve seu maior número de baixas em um mês. Segundo o Político, em 13 de outubro, a proporção de mortos para feridos da Rússia é alarmante. O veículo cita a organização ucraniana Quero Viver, que é uma linha direta de inteligência criada pela Ucrânia, para oferecer aos soldados russos maneiras seguras de se renderem do combate. Devido à falta de um sistema normal de evacuação dos feridos do campo de batalha, há apenas 13 soldados feridos para cada morto. Isso mostra baixa sobrevivência dos feridos, mal treinados em medicina tática e muitas vezes deixados sem ajuda. Relatórios do Eu Quero Viver. Essa proporção não está ajudando em nada a Rússia. Também não ajuda a aparente política da Rússia de abandonar seus feridos, em vez de evacuá-los para tratamento médico. Muitos soldados russos morrem de ferimentos não fatais porque a Rússia não faz o suficiente para evacuar quem precisa. O resultado em outubro foi claro. Mais russos morreram em um mês de combate do que nunca antes. Claro, a própria insensibilidade da Rússia está longe de ser o único motivo pelo qual o número de mortes em outubro é tão alto. Há vários outros motivos.
começando pela brutalidade pura da frente de Pokros, onde a maioria dessas mortes ocorreu. A mídia United 24 destaca esse ponto em seu relatório sobre os números de mortes russas, analisando o volume de ataques citado e a escala dos combates dentro e ao redor da importante cidade ucraniana. Pokrovsk, que fica no Oblast de Donetsk, e é vista como um centro logístico vital, que alguns chamam de porta de entrada para Donetsk devido à sua importância, tornou-se o epicentro de uma batalha feroz. A batalha envolve drones, artilharia e blindados pesados, todos os quais a Rússia está usando para tentar avançar para dentro da cidade. Esses ataques intensos não foram a única tática russa responsável pelo alto número de mortes. O país também está enviando pequenas unidades de soldados, chamadas de grupos de infiltração pelo Kiev Independent, para dentro da cidade. Esses grupos forçam a Ucrânia a persegui-los, dificultando a formação de uma linha defensiva clara. As unidades são tão pequenas que não sobrevivem quando localizadas. A morte em grande escala parece ser parte da estratégia russa. Grupos de infiltração do país estão avançando sobre a linha defensiva da Ucrânia, e isso ocorre em todas as áreas. Esses infiltradores estão basicamente em missões suicidas, que permitem que as unidades pesadas atrás deles lancem ataques mais coordenados. É uma estratégia brutal. Um moedor de carne criado por Putin, no qual ele joga qualquer soldado que ache capaz de segurar uma arma. E se o soldado nem conseguir segurar uma arma, pelo menos pode absorver as balas ucranianas. Assim, restam menos balas para tropas russas que poderiam ser úteis em um ataque. Isso não é exagero. Em 19 de setembro, o Telegraph destacou a crueldade da ofensiva de Putin contra Pokros. O jornal informou que a Rússia havia formado unidades de soldados gravemente doentes que estavam sendo enviados para ir à batalha, com muitos desses soldados doentes sendo empurrados para as linhas de combate em Pokros. Segundo o veículo, a Ucrânia afirma que esses soldados frequentemente têm doenças graves como vírus da imunodeficiência humana ou hepatite. Eles vão para a batalha com braçadeiras que os identificam como doentes. Dmytro Zamilo, que é o diretor executivo do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação, um think tank, explicou. Atualmente, há informações de que essas unidades estão participando dos combates no que é atualmente o ponto mais crítico, Pokrovsk. Segundo o Telegraph, unidades russas infectadas estão se tornando mais comuns devido a doenças que surgem na linha de frente. O jornal relata que uma unidade russa inteira foi atingida por febre hemorrágica. Isso faz os infectados sangrarem pelos olhos. Em qualquer exército civilizado, essa condição levaria à evacuação médica imediata das tropas afetadas. O vírus da imunodeficiência humana também está se espalhando desenfreadamente entre as tropas russas. O número de soldados com doença autoimune aumentou, ficando 20 vezes maior que em 2023, segundo o Telegraph. Para Putin e seu desejo de tomar Pokros, essas doenças são uma oportunidade. Na verdade, duas oportunidades, diz Zamilo. Uma delas é que a Rússia está usando uma versão distorcida da guerra biológica para causar danos psicológicos aos defensores da Ucrânia. Russos doentes no campo de batalha podem causar pressão moral e psicológica pelo contato próximo com o inimigo, e também obriga os militares ucranianos a serem mais cautelosos e cuidarem da sua saúde e segurança, diz o líder do Centro de Estudos. Isso se encaixa bem na segunda oportunidade que Putin identificou, que é o fato de que os soldados doentes da Rússia são um grande trunfo para desgastar os recursos da Ucrânia em Pokros. Além de exigir procedimentos médicos rigorosos, soldados doentes pouco servem em combate. Eles são lentos, sem energia e mais propensos a morrer em combate. Tudo isso é parte do plano de Putin. Como dissemos antes, o uso dos próprios soldados da Rússia como bucha de canhão é parte do motivo pelo qual tantos soldados russos foram mortos em Pokrovsk. As unidades infectadas devem estar entre as enviadas para infiltrar Pokros ou lutar na linha de frente. Com cada soldado nessas unidades, que morre sendo uma baixa aceitável para Putin. Afinal, pode ser assim que pensa o presidente russo. Essas pessoas iam morrer de qualquer forma. Então, por que não fazê-las morrer usando a munição da Ucrânia? É distorcido, é brutal. E é parte do motivo pelo qual tantos soldados russos estão morrendo. Além da brutalidade de Putin,
A Ucrânia também foi crucial para o alto número de mortes nas forças russas. Em outubro, 25 mil mortos. Tropas russas não surgem por acaso, e os drones ucranianos parecem causar a maior parte dos danos. Segundo o Pravda, que cita exatamente Zelensky ao revelar o número de mortes russas. Tivemos 25 mil baixas inimigas ocupantes russos mortos somente em outubro, graças aos Vantes. Esse número é exato porque tudo foi confirmado em vídeo. Possuímos um programa que dá pontos extras por ações verificadas, tornando o número exato. Graças aos Vantes, essa é a parte principal a se destacar dessa citação. E isso confirma algo que sugerimos anteriormente no vídeo. A estratégia de drones da Ucrânia em Pokros está devastando ataques russos. E isso está sendo auxiliado por uma forma estranha de gamificação que oferece aos defensores da Ucrânia incentivos para matar o maior número possível de soldados russos. O jornal The Guardian noticiou essa última inovação ucraniana em 3 de novembro, afirmando que o sistema faz a guerra com drones parecer quase um jogo de computador. Ela se chama Sistema de Bônus do Exército de Drones, e nela os soldados ucranianos recebem pontos para cada morte ou ferimento confirmado que causam. Drones First Person View permitem captar imagens em tempo real do campo de batalha, mas a Ucrânia pode usar drones de reconhecimento para contar os números. Cada participante do jogo recebe pontos que podem ser usados em uma loja online, onde podem comprar outros drones e veículos autônomos. As baixas russas em setembro dobraram em relação a outubro, pois Kiev aumentou as recompensas por eliminar a infantaria russa de 6 para 12 pontos. Refletindo as prioridades em mudança no campo de batalha, relata o Guardian. E já tínhamos recebido uma pista de quão eficaz esse sistema gamificado poderia ser para motivar as forças ucranianas a matar o maior número possível de soldados russos com drones. Em setembro, 400 unidades de drones ucranianas usavam o novo sistema e registraram 18 mil baixas russas. Em outubro, o recorde foi superado em mais de 7 mil. Provavelmente é mais, pois os dados de setembro eram baixas, enquanto Zelensky diz que os de outubro são só mortes. A estratégia da Ucrânia, fortemente baseada em drones, tornou-se vital, informou o político em agosto. Na época, foi observado que os drones eram responsáveis por entre 60% e 70% dos soldados mortos ou feridos na guerra da Ucrânia. Agora, esse percentual parece bem maior. Segundo Zelensky, em outubro, drones mataram 25 mil soldados russos na defesa de Pokros, além de até 3 mil mortos por outros meios. Esse número de cerca de 28 mil indica que só 10% dos soldados russos morreram por artilharia e armas sem registro do ocorrido. Um impressionante 90% dos mortos russos em outubro em Pokros foram vítimas de drones. Isso evidencia como esses veículos não tripulados são vitais para a defesa da cidade pela Ucrânia. A crescente dependência da Ucrânia em drones é uma parte fundamental de sua estratégia em Pokros. Todas as rotas possíveis de entrada na cidade estão sob vigilância dos veículos aéreos não tripulados da Ucrânia, o que torna os ataques muito mais difíceis. Do ponto de vista russo, não é impossível contornar esses drones. A estratégia da unidade de infiltração da Rússia é uma das formas que seus soldados conseguiram evitar esses drones. Qualquer veículo ou grande grupo de tropas perto de Pokros quase sempre terá drones focados neles. Avanços mecanizados em grande escala podem devastar a Rússia, mesmo se forem bem-sucedidos. Há um reconhecimento claro de como os drones se tornaram vitais na Ucrânia. Em 7 de novembro, Zelensky anunciou que a Ucrânia terá um novo comandante para suas defesas aéreas de drones. Yuri Cherevashenko assumirá o cargo com seu trabalho no desenvolvimento dos drones interceptadores que a Ucrânia agora usa para derrubar os drones Shahid russos, provavelmente desempenhando um papel fundamental em sua contratação. É verdade que essa nova divisão pode não focar muito no Pokros, onde a Ucrânia está na ofensiva com drones. O novo comandante pode neutralizar os drones First Person View russos, tornando os drones ucranianos mais eficazes. Una a ofensiva russa em Pokros à ação dos drones ucranianos. E você tem uma receita para uma catástrofe de mão de obra russa. Uma catástrofe que custou à Rússia um número recorde de soldados em um único mês. No entanto, pode haver outro aspecto subestimado que contribuiu para o que a Ucrânia conquistou em outubro.
Em 14 de outubro, o comentarista militar Wes O'Donnell publicou um artigo no Medium onde fez uma pergunta interessante. O exército russo melhorou em algo? A resposta simples é que não. Claro, a Rússia equipou suas forças armadas com melhores equipamentos de guerra eletrônica e drones vindos do Irã ou inspirados pela Ucrânia. A cultura militar na Rússia continua tão prejudicial às forças armadas quanto na chegada de Putin ao poder. Faltam relatórios pós-ações, cultura de debriefing honesta e hábito de admitir erros. Se um batalhão entra em campo minado ao amanhecer, o outro corre pelo mesmo marcador: pedras. No almoço, O'Donnell relata sobre o exército russo. Se o conhecimento é escondido, você sofre para redescobrir o que outro aprendeu ontem. Traduza isso para Pokros e você verá o problema. As forças da Rússia muitas vezes entram em batalha despreparadas para o que as espera, porque o conhecimento é guardado. O'Donnell afirma que o país distorce os fundamentos. Quando Putin manda soldados mal equipados e até doentes para o moedor de carne de Pokrovsk. Essa cultura de retenção de informações pode ser tão mortal quanto os drones da Ucrânia. Isso pode fazer as unidades russas não perceberem que drones e artilharia miram o ponto de entrada em Pokrovsk, até que se deparem com os restos de uma unidade que já tentou penetrar naquela direção. A essa altura, já é tarde demais. O número de mortos aumentaria ainda mais, com 25 mil soldados confirmados em um mês, quase todos na direção de Pokrovsk. A questão é, o que vem a seguir para a Rússia? O país pode ter dificuldades para repor perdas tão grandes. Para começar, em 6 de outubro, David X relatou que a Rússia havia perdido cerca de 10 mil soldados em sua ofensiva por Pokrovsk. Um mês depois, somamos cerca de 25 mil perdas confirmadas e até 3 mil não confirmadas à lista. É um banho de sangue devastando o exército russo. David X afirmou em 15 de outubro que a Rússia pode estar perdendo até 20 mil soldados a mais por mês do que consegue recrutar. O excedente de soldados ajudou a sustentar o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia. Mas agora os exércitos de campo russos estão enfrentando um déficit de soldados. É o resultado inevitável da decisão do Kremlin de insistir ainda mais na ofensiva já custosa ao redor da cidade-fortaleza de Pokrovsk, no Oblast de Donetsk, no leste da Ucrânia. Axe sugere que a Rússia busca soluções para esses problemas. Como relatou o Conselho do Atlântico em 16 de outubro, Putin está buscando soluções no exterior para compensar as enormes perdas que a ofensiva de Pokrovsk impôs à Rússia. O Conselho destaca que até um mercenário indiano foi capturado na Ucrânia. Sugere que Putin aceitará combatentes estrangeiros dispostos a lutar por dinheiro pela causa dele. Soldados do Oriente Médio, da África e do Leste Asiático estão, segundo relatos, ingressando nas forças armadas russas, muitas vezes como mercenários que veem a guerra na Ucrânia, como uma forma de ganhar muito dinheiro rapidamente. Muitos desses recrutas são informados de que servirão em funções não combatentes quando são contratados, apenas para descobrirem que estão na linha de frente. Ainda assim, mesmo com esses soldados estrangeiros, a taxa de mortalidade da Rússia pode finalmente estar alcançando o país. Então, isso significa que Pokrovsk está seguro? Nem de longe! Apesar do número de perdas que a Rússia sofreu em sua ofensiva pela cidade, Putin não mostra sinais de recuar. Se o relatório da 8 de novembro for confiável, a Rússia está prestes a tomar a importante cidade de Donetsk, mesmo perdendo milhares de soldados. Segundo o veículo, os combates se intensificaram em Pokrovsk depois que soldados russos infiltraram-se na cidade, e a Rússia também afirma ter cercado seu alvo. Se a Rússia tiver sucesso, a queda de Pokrovsk será sua maior vitória sobre a Ucrânia desde 2023. Parece que a abordagem da Rússia, baseada em grande quantidade de soldados, pode estar prestes a vencer. Segundo um soldado da unidade de drones Peaky Blinders da Ucrânia, a CNN, a intensidade dos movimentos inimigos é tão grande que os operadores de drones ucranianos não conseguem acompanhar o ritmo. Russos costumam avançar em trios, esperando que 2 sejam destruídos e um consiga chegar e se fixar na cidade. Até 100 desses grupos podem passar em um dia. Mencionamos anteriormente que os pequenos grupos de infiltração da Rússia são uma grande parte do motivo pelo qual eles estão perdendo tantos soldados. Uma proporção de mortes de 2 para 1 para cada grupo de 3 é uma evidência desse fato, mas ainda assim a abordagem russa parece estar funcionando.
Segundo alguns relatos, Pokrovsk está sendo penetrada aos poucos. Interessante notar que a estratégia de infiltração da Rússia permitiu colocar apenas 314 soldados confirmados em Pokrovsk. Isso não basta para iniciar uma grande ofensiva na cidade, ainda mais com drones ucranianos patrulhando a região. Segundo a mídia United 24, o agrupamento inimigo é bem maior, mas até agora não conseguiu romper Pokrovsk. O tempo que a cidade resistirá depende da veracidade dos relatos de cerco. Ainda veremos muitas mortes russas antes da queda de Pokrovsk. Se a Ucrânia estiver certa, a queda pode não ser tão iminente quanto a Rússia diz. Pokrovsk não vai cair em breve, afirma a Ucrânia, ao negar a propaganda de cerco do Kremlin. Saiba mais em nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre a situação em Pokrovsk e o colossal número de baixas da Rússia.